Provérbios para hoje: sabedoria para viver e morrer para a glória de Deus. Viva a temperança. Falaremos sobre temperança, que é o contrário da intemperança. Entre a temperança, que é a virtude, e a intemperança, que é o vício, ou a ausência da temperança, existe o que nós podemos chamar de continência e incontinência. Por continência, nós entendemos aí a ideia, né, de a pessoa ter algum controle, e a incontinência, nenhum controle. A intemperança, então, como um vício, ela se relaciona com os apetites do corpo e paixões da alma. Já a continência e a temperança são conceitos similares em alguns aspectos, porém distintos em outros aspectos. Aristóteles chama o vício da incontinência, e é aquela pessoa que desconhece os limites, né? E esse vício, ele também desconhece faixa etária, e define então por um agir em desconformidade com um princípio racional e é conhecido pelo agente moral. O incontinente aí, a situação, né, não faz diferença em que seja jovem ou o adulto. Essas pessoas incontinentes, né, para elas a ciência não tem nenhum proveito, ou seja, nada vai mudar a opinião delas, porque apesar de saber o que é certo, elas são dominadas pelos apetites do corpo e pelas paixões da alma, e elas não se deixam ser instruídas. Esta é a realidade do incontinente. Agora, segundo o próprio Aristóteles, né, existe aí uma desconexão, porque o incontinente, ele pensa bem, mas ele não consegue agir bem. Ele age contrariamente ao seu desejo, até porque ele deseja o bem para si. Porém, quando ele age, ele faz o que é mal para si, exatamente porque lhe falta o domínio sobre os apetites do corpo e as paixões da alma. Para ele, a continência é diferente da temperança, e isso é importante ressaltar. O temperante é uma pessoa, por exemplo, que ela vai praticar o que é certo, o que ela sabe que é certo, de uma maneira absolutamente livre, tranquila. Enquanto que o continente, a própria palavra se define, é alguém que se contém e está ali sempre se policiando, né? Tem uma disposição de caráter muito forte que permite que ele faça as coisas, mas ele não faz isso de uma maneira tranquila, ele faz isso de uma maneira forçosa. Ele não se entrega aos apetites do corpo e paixões da alma, mas porque ele exerce uma disciplina rigorosíssima sobre si. Esse é o continente. A grande diferença, então, entre eles é essa ideia de como eles lidam com os seus apetites e as paixões. O temperante, ele vive um equilíbrio no tocante a estas coisas e vive isso de uma maneira leve, enquanto que o incontinente não se importa, ele vai viver de maneira desregrada. Já aquele que é continente ou mesmo o intemperante tem sua razão bem formada e vive de um modo diverso daquele que acredita ser melhor até mesmo para si. Porque todos estão aí, o incontinente e o intemperante, e até mesmo o continente, aquém daquilo que seria a virtude, que é a própria temperança. Aí nós temos então um quadro, pensar a temperança como uma virtude, a continência é um meio termo aí, uma condição ainda um tanto viciosa, mas um pouco distante da intemperança, e também não é efetivamente a temperança. Falemos sobre os apetites do corpo, pois a temperança relaciona-se a eles. E os apetites do corpo que vamos olhar são glutonaria, bebedice e impureza sexual. Quanto à glutonaria, aqui diz o sábio: quando te assentares a comer com um governador, com alguém que está acima de você, seja um patrão,
seja alguém que está numa posição de autoridade sobre você, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, és um homem glutão. Glutão é o camarada que se deixa levar pelo apetite do corpo, o apetite de comer, né? E o sábio recomenda moderação. Ele diz: se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Mel aí é, na verdade, uma figura. Qualquer coisa que você encontrar, que possa ser colocado aí no lugar, qualquer alimento, né? Coma apenas o suficiente. Quando você entendeu que foi o suficiente, pare de comer para que não lhe cause mal e você seja dominado pela glutonaria. Quanto a Bíblia disse, e é o destempero, a intemperança em relação às bebidas, em especial bebidas alcoólicas, o sábio recomenda também moderação. Para os que se demoram em beber vinho e para os que andam buscando bebida misturada, não olhe para o vinho quando se mostra vermelho e quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Está dizendo, evita esse tipo de gente, não se associe a eles, você será vencido pelo vício da bebedice. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. A figura do incontinente, da pessoa que não tem domínio sobre si, também do intemperante, é a figura do bêbado. Aquele que ele já nem mais se preocupa consigo, ele já está entregue ao seu apetite por bebida alcoólica, de maneira que ele não pensa mais em sua própria vida, ele está totalmente dominado. O sábio ainda diz que nós devemos nos afastar daqueles que são vencidos pelo vinho. Ele diz, não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Ou seja, ele está aconselhando aqui que se você não consegue se controlar, abstenha-se. Não se deixe levar por este apetite do corpo. O terceiro apetite do corpo é a impureza sexual. E o sábio aconselha fidelidade conjugal. E ele fala então em relação ao filho, né? Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saticiem-se os teus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Ele está dizendo, seja moderado nisso também. Esse apetite, o apetite sexual, precisa também passar pelo critério da moderação para que haja temperança. O sábio não quer que o filho seja um glutão, um bebedor de vinho e seja um adúltero. Por isso ele aconselha a moderação e ele está dizendo constantemente, a temperança é essa virtude que você deve buscar para que não se enverede por algum desregramento de vida. O sábio recomenda evitar a mulher adúltera. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos para que conserves a discrição. Os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favo de mel. As suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte e os seus passos conduzem-na ao inferno. Então, se tem uma pessoa a respeito da qual o sábio quer que o filho evite a companhia, é a mulher adúltera, porque não há como você, humano, né, você, um homem, evitar ser levado, aliciado por ela. Por isso, afastar-se é a atitude correta, exatamente para que não seja vencido pela intemperança da impureza sexual. A sabedoria ainda avisa, né? Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproxime da porta da sua casa, para que não des a outro a tua honra, nem os teus anos a cruéis.
para que os teus bens não se fartem, de seus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina. Ela está alertando, né, que essa imoderação dos apetites sexuais pode causar danos irreversíveis, inclusive até a própria perda da vida. A sabedoria ainda diz: o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. As repreensões da disciplina são o caminho da vida para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará sobre brasas sem que queime seus pés? Assim será com que chegar à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Moderação, neste caso aqui, é abstenção. Significa, deixa de procurar porque você vai achar e vai achar problema para você. Então, ele está dizendo, fidelidade conjugal é o princípio da moderação dos apetites sexuais. O sábio condena o adultério, que adultério com a mulher está fora de si. Mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Prova profunda a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá nela. Vemos aí então os chamados apetites do corpo. E a virtude da moderação ou da temperança relaciona-se exatamente a você ter estes apetites sob controle. A glutonaria pelo equilíbrio de comer exatamente o que você precisa, não o que você quer, porque às vezes o que quer é bem mais do que se precisa. Bebedice, né? O controle, para não perder o controle de si mesmo. Em relação aos apetites sexuais, ele orienta a que o filho seja fiel à sua esposa. E quanto às paixões da alma? Nós vamos olhar 3 delas, porque são temas que aparecem de forma recorrente em Provérbios: ira, inveja e animosidade. Quanto à ira, aqui nós temos uma definição de Descartes. Ele diz: a ira ou a cólera é uma espécie de ódio ou aversão que alimentamos contra os que praticam algo mal ou procuram prejudicar não indiretamente a quem quer que seja, mas particularmente a nós. Assim contém tudo o que a indignação contém e ainda mais o fato de fundar-se numa ação que nos toca de que desejamos nos vingar. Então a ira tem consigo a ideia da vingança, pois este desejo a acompanha quase sempre e ela é diretamente oposta ao reconhecimento como indignação ao favor, mas é incomparavelmente mais violenta do que essas 3 outras paixões, porque o desejo de repelir coisas nocivas e de se vingar é o mais imperativo de todos, Descartes em Paixões da Alma. O que o sábio diz? O sábio recomenda muita calma nesta hora. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A ira está ligada à tolice. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos e quem espalha calúnia é tolo. O desejo dos justos resulta em bem, e a esperança dos ímpios em ira. É a insensatez do homem que arruína sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O sábio recomenda a gente evitar andar com pessoas mal-humoradas, que invariavelmente são pessoas guiadas ou dominadas pela ira. Não se associe com quem vive de mau humor, mas nem ande em companhia de quem facilmente se ira, porque para que não aprendas as suas veredas e assim laces a sua alma. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio.
Evita esse tipo de gente, muitos males você vai evitar na sua vida. O sábio recomenda o domínio dessa paixão. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. A ira é, segundo o próprio sábio, uma tolice, uma modalidade de tolice. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. A ira é destrutiva, como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Não há como ele reprimir porque está dominado por esta paixão da alma. A segunda paixão é a inveja. E Descartes diz assim: o que chamamos comumente de inveja é um vício que consiste numa perversidade de natureza e leva certa gente a se desgastar com o bem que vê acontecer a outros homens. Então a inveja não está associada necessariamente a querer ter o que o outro tem, mas a não querer que o outro tenha o que tem. A inveja, portanto, enquanto é uma paixão, é uma espécie de tristeza mesclada de ódio, que nasce do fato de se ver acontecer o bem àqueles que julgamos indignos dele. De resto, não há nenhum vício que prejudique tanto a felicidade dos homens como a inveja, pois os que trazem esta mácula, além de se afligirem a si próprios, perturbam também ao máximo de seu poder o prazer dos outros. Invejoso, realmente, ele tem raiva de ver a alegria no rosto das outras pessoas. Ele, de fato, não se alegra com os que se alegram. O sábio recomenda não termos inveja dos ímpios, por exemplo. Não tenha no teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Não tenha inveja dos homens malignos. Nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Não te aflijas por causa dos teus malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. A inveja é, com toda certeza, como o próprio Descartes disse, a pior das paixões da alma. Pois o ânimo sereno é vida do corpo, mas a inveja é podridão dos ossos. A palavra ossos aqui está sendo usada pelo sábio como uma referência à interioridade. É a podridão do espírito, da alma da pessoa. Por isso, a inveja é a pior de todas as paixões da alma. Cruel furor, impetuosa ira, mas quem pode resistir à inveja? A inveja tem sido causa de imensas destruições e muitas tristezas. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Este é o fim do invejoso. Quanto à animosidade. A animosidade, nós devemos entender aquele estado de espírito beligerante. É aquela pessoa que ela está sempre procurando estar em atrito com alguém, está em constante atitude defensiva. Trata-se de um estado de ânimo exaltado, onde a pessoa tem dificuldade de fazer e manter amizades. Ela não consegue vínculos profundos, porque constantemente está se sentindo de alguma forma prejudicada e ela se levanta contra as pessoas por coisas banais. O inverso da animosidade é a amistosidade, que se caracteriza por um estado de espírito onde há abertura para a aceitação e inclusão de outros, um relacionamento franco e participativo. Para Aristóteles, por exemplo, a amizade, a justiça e a amizade têm as mesmas finalidades. Mas a amizade é superior à justiça, pois a justiça é utilizada para contornar nossos atos
em relação ao próximo que não conhecemos. Com os nossos amigos, nós não precisamos de justiça, pois a natureza da amizade é completa, como mais autêntica forma de justiça. Há pessoas que se fecham tanto na disposição de construir amizade por diversas razões, e algumas delas é que elas se decepcionaram. E muitas não se abrem exatamente no temor de não decepcionar alguém. O problema é que muitas vezes isso acontece por razões mesquinhas, por razões que não se justificam, e a pessoa vive esse estado de animosidade e não consegue ser profunda em suas amizades. Isso também é uma paixão da alma, segundo o próprio René Descartes. Uma pessoa sem amigos não poderá ser feliz porque a felicidade pressupõe compartilhamento. Veja o que o sábio disse. A solução autoimposta é contrária à verdadeira sabedoria. Ele diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O sábio desestimula qualquer animosidade, pois ele diz assim: quando cair o teu inimigo, não te alegres. Não te regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja, isso lhe desagrade e desvie dele a sua ira, e talvez faça de você o objeto da ira do Senhor. O sábio valoriza a amizade, diz: o olhar do amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Em todo tempo ama o amigo, na angústia se faz o irmão. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados que um irmão. Então, amizades profundas são bem mais valiosas que muitas amizades. A amizade é útil, pois ele louva aqui a amizade dizendo: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. E como o ferro se afia com outro ferro, assim também o homem ao seu amigo. Oremos. Deus, dá-nos mais deste fruto do Espírito, que é a temperança, e nos mantém em perfeito equilíbrio em nossos apetites e paixões. Amém.